Olá, esse é o Review Quadriláteros. A gente vai falar hoje de um produto que está aí em bancas e que está aí também sendo vendido pela internet, por entregas que ainda existem nessa situação tão delicada que a gente tem vivido, mas é um produto extremamente curioso. A gente falou aqui um tempo atrás sobre o álbum do Mickey, né, do aniversário do personagem. A gente chegou até a mostrar um unpack de uma caixa que vinha com o álbum, com algumas figurinhas, com alguns cards e umas latinhas para você guardar as figurinhas, etc. E também foi lançado o álbum do Pato Donald, um pouco sem tanta pompa e circunstância, já que o álbum não tinha versão em capa dura e nem teve nenhuma caixa do personagem, algo assim. O que a gente fica até meio curioso, já que o Pato Donald aqui em terras brasileiras até sempre fez muito mais sucesso do que o Mickey, mas certos entendimentos de mercado. O que acontece é que nesse mesmos moldes de um álbum capa dura especial, a Panini lançou o álbum Marvel 80 anos, que, como o nome já diz, faz exatamente um apanhado em homenagem à Marvel e toda a sua história nesses 80 anos de personagens e super-heróis tão curiosos. O que é interessante nesse álbum é que ele também tem uma caixa especial e que ela também é um pouco tanto quanto mais cara, que as pessoas até se questionam, vale ou não vale a pena. O que eu posso dizer é o seguinte: eu comprei a caixa especial e vale ou não vale um tanto quanto questionável, apesar de que eu tive bastante sorte com o produto que eu comprei. O que acontece é exatamente isso. Essa caixa aqui é uma edição de colecionador. Ela vem o álbum, vem algumas figurinhas, vem a caixa para você guardar os cards e alguns cards nos pacotes e 5 cards especiais que só tem nessa caixa. A ideia é de que esses cards seriam uma edição realmente de quem comprou esse material aqui e elas não são achadas nos pacotinhos de uma forma normal. Essa caixa, ao contrário da do Mickey, ela tem algumas peculiaridades. Além dos 5 cards especiais, que no Mickey não existia, e o Mickey deu umas 3 latinhas, que por sinal enferrujam com uma facilidade monstra, nessa Marvel a Panini optou por fazer um outro esquema. Em primeiro lugar, lançou essas 5 cards especiais e não colocou nenhuma lata, nem algo desse sentido para brilhantar a caixa. Você tem aqui dentro, você tem o álbum, a caixinha para você montar, para botar os cards e os pacotes de figurinhas. Uma outra curiosidade, e se você olhar aqui o nosso vídeo que a gente fez o unpack, né, desse álbum do Mickey, você vai ver que tinha algumas figurinhas que estavam dentro de envelopes, né, ou dentro dos saquinhos de figurinha que a gente tinha que abrir, e algumas soltas por dentro da caixa que, por sinal, se espalhavam e entravam pelas dobras do papel. Panini resolveu pegar uma forma diferente. Existe uma quantidade de envelopes, elas vêm dentro de um saquinho fechado com as figurinhas dentro e as 5 figurinhas extras dentro desse mesmo saquinho, o que ficou um pouco mais fácil até, inclusive. A caixa é essa, uma caixa até muito bonita, muito bem organizada, né? Aqui são inclusive os 5 cards exclusivos que tem na caixa e dentro você tem o álbum, capa dura, metalizada, muito bonito. Você começa com uma visão, digamos, bem atual dos personagens, inclusive na última página nós temos esses mesmos personagens na sua visão clássica e o álbum em si. Um controle da quantidade de cards e um histórico da Marvel, desde a época de 40, se passando pelos anos 50, as histórias de guerra, as histórias de romance, de western, e como esses personagens ficaram dentro do imaginário, né? Que o início da fase mesmo dos super-heróis da Marvel, já nos anos 60, todo um histórico, todo um apanhado. É um álbum muito bonito, muito bem produzido, muito interessante. Inclusive, quando você vai colar as figurinhas, na área onde você vai colar a figurinha está dizendo de onde foi tirado esse trecho, mas de qualquer forma tem um índice remissivo aqui no fim do álbum que indica exatamente de onde todas as imagens vieram. E ao exemplo do álbum do Mickey, ele também tem uma história em quadrinhos exclusiva para o álbum, em que você vai completando com as figurinhas, você vai completando a história. É um álbum bem interessante, um produto muito bem feito, muito bem trabalhado. Na verdade, a sua grande vantagem é a sua grande desvantagem. Você tem 80 anos de editora e apesar de que aqui tem muita coisa interessante, quando você conhece, você sempre fica naquela coisa de eu queria que tivesse uma figurinha desse personagem, ou desse vilão, ou daquela situação, e realmente para você condensar 80 anos num álbum, você tem que cortar muita coisa. Os cards, eles também são muito bonitos, muito interessantes. Como disse, você tem uma caixa para você montar que vem junto com o álbum. Aqui nós temos os cards exclusivos da caixa, metalizados, e vários cards assinados por Alex Ross, por vários autores, com vários personagens e várias situações da Marvel durante esses 80 anos de aventuras e personagens e
e situações. É um álbum interessante, eu acho que é um tipo de coisa que para o fã realmente da Marvel, algo bem desejável, é bem interessante. Não vou dizer que aqui vai ter nenhuma informação que você vai dizer, meu Deus, eu não sabia que a Marvel fez isso nesses 80 anos, mas se você realmente ler com atenção, olhar com atenção as figurinhas, vai ter um outro personagem que você de repente nem lembrava mais que tinha existido e que eles fazem uma citação aqui e de repente é exatamente aquele personagem que você gostaria de ver ou rever ou ter em sua coleção. Eu aconselho quem tiver coragem. Eu tive uma certa sorte com essa caixa aqui porque eu consegui praticamente completar o álbum inteiro só mesmo com esse pack. Como são pacotes fechados, você depende muito de uma, digamos, uma dose de sorte de que você não tire aquela quantidade interminável de figurinhas duplicatas e não consiga nem chegar à metade do álbum. Mas de um modo geral, não vi tantas figurinhas duplicatas dentro dos pacotes e eu praticamente completei o álbum só mesmo com essa caixa aqui. É algo interessante, você pode estar de repente depois tendo uma caixa muito bonitinha para você botar na estante e é isso aí. É um material, digamos, de fã para fã e quem gosta da Marvel, de quem gosta de álbum de figurinhas, é com certeza algo bem legal. Esse foi o Review Quadriláteros. Se você gostou, nos assine, por favor, nos acompanhe. Até a próxima.